E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre política, esses bastidores aí que envolve essa PL do exame toxicológico para os CACs. Mas antes disso, uma vinhetinha nova. Espero que vocês gostem e falamos logo depois. Não tivemos como fugir desse assunto, então eu venho trazer ele também aqui para vocês. Tá, ontem nós tivemos aí um debate, uma série de discussões também sobre as consequências dessa votação na Câmara de Segurança, né, que houve ontem em relação ao projeto sobre o exame toxicológico para os CACs, né? E inclusive envolvendo deputados, nós conversamos, tivemos uma grande conversa com ele, tentamos entender o lado de tudo isso que aconteceu e resultado ali nós vimos uma votação aí, nós perdemos, né? Nessa votação foi apresentado o relatório pelo Paulo Bilinski e alguns deputados nossos de direita votaram contra, ou seja, acabaram ajudando a prosseguir esse projeto de lei que fala sobre o toxicológico. Tá, mas qual é a pegadinha disso tudo? Onde está essa importância toxicológica? Porque, lógico, para muitos, né, é até complicado entender como esse exame não seria importante, né, evitar que pessoas que usam drogas pudessem ter armas, né? Pois bem, a pegadinha ela não está só ali, ela está no fato de que quando o Estado ele começa a criar muito mais impedimentos, isso começa a dificultar muito mais o acesso às armas, né, ao esporte, à defesa, né, criando aí narrativas, ideias de que você, dentro desses pontos que nós vimos do toxicológico, você fica numa situação ruim. Você não sabe se, opa, peraí, mas se eu votar a favor, eles vão dizer que eu estou votando a favor de drogados, né? Não, peraí, mas se eu votar contra, mas isso vai dificultar o acesso às armas. E agora, o que eu faço? Né? Então, a esquerda ela tem justamente essa facilidade em criar essas narrativas, em criar todo esse cenário, esse pano de fundo, para colocar a direita numa situação em que ela não sabe direito, vamos dizer, o que fazer. Então, nós criamos esses problemas por quê? Porque a direita, muitas vezes, né, me custa crer, por exemplo, que Ismael, deputado, né, Ismael Alexandrino, Ramagem, Faur, eles acabaram caindo nessa falácia, nessa história toda, nessa narrativa toda da esquerda, prejudicando mais ainda, mantendo viva essa história do toxicológico para os CACs. Né? Então me custa crer que muitos desses deputados caíram nessa narrativa, mas ao mesmo tempo, eu vendo comentários, as pessoas no dia a dia, nós percebemos o quanto as pessoas caem nessas narrativas, o quanto elas não percebem que tudo isso é construído lentamente no imaginário, na cabeça das pessoas. Olavo de Carvalho falava isso de maneira muito clara. E você vê em pequenas ações como essa, você vê o quanto as pessoas estão... aliás, o quanto as pessoas não percebem que elas estão sendo levadas para uma narrativa em que vai prejudicar toda uma classe. Ah, mas vai prejudicar no quê? Não é só no custo, porque pelo que diz ali o projeto de lei, né, nós diz ali, né, de 3 em 3 anos, aliás, muito bem colocado, inclusive pelo Tiago Almeida, eu cheguei a gravar um vídeo ontem, acabei não soltando esse vídeo ontem, porque eu preferi ver até mesmo opiniões dos meus colegas, do que o pessoal estava comentando, deixar baixar um pouco a poeira,
para a gente fazer esse comentário. Eu acabei de assistir um vídeo do Thiago Almeida, perfeita colocação dele, inclusive recomendo todos a irem assistir. Do Felipe também, do Boy Shooter, né, e de outros colegas nossos. Nós conversamos muito nos bastidores para tentar entender o que realmente estava acontecendo, né? Por que as pessoas ainda continuam caindo nessas falácias, nessas narrativas, nessas histórias contadas? E a conclusão sempre é muito difícil, tá? É muito difícil, né? O político ele precisa muitas vezes manter a sua imagem, pensando logicamente nas próximas eleições, no próximo mandato, e cometem erros, muitas vezes a gente considera até infantis, né? Porque, cara, está claro ali que existe uma narrativa por trás disso tudo, né? Assim como nós vimos na PL 4149, que ainda está viva e ainda virá assombrar o meio dos caques aí, né? Nos próximos dias. A gente não sabe quando. Me parece que ia ser pautado ontem, mas no final das contas acabei não vendo o que aconteceu. Eu vou até me informar sobre, tá? Então, de tempos em tempos, eles criam narrativas que acabam trazendo nós justamente para essa história toda, né? Então, tá na hora, assim, da direita ela começar a pensar que não é um ponto que está sendo atacado. Existe toda uma história por trás disso. Existe toda uma narrativa que não começa aqui num exame toxicológico e também não vai terminar ali no 4149, tá? Então, existe toda uma narrativa para realmente tirar essa liberdade das pessoas. Ou melhor, aumentar a burocracia até que se torne insuportável ou desistam das armas, do esporte, da defesa, né? Ou simplesmente proíbam de vez qualquer pessoa ter um armamento aqui no Brasil, tá? Os únicos que vão poder, logicamente, o único que vai poder é o Estado, né? E daí nós conhecemos o final dessa história. Para quem não conhece, é bom ler, é bom interagir, é bom entender o que está por cima dessa superfície que nós estamos vendo. Tá? Ali em cima dessa superfície é muito legal, você tá ali vendo o mar, só aquela espuminha do mar, muito legal, muito bonitinho, mas você não está enxergando as profundezas que tem ali, né? Tem muita coisa acontecendo lá no fundo e nós tentamos trazer pelo menos assim um pouco de luz para que se entenda. Muitas vezes nós somos muito imediatistas, né? Que nem o caso toxicológico, de novo. Toxicológico não, é contra drogas, então beleza, vamos fazer isso, mas ninguém pensa nas consequências disso, né? Uma das consequências, além, é lógico, do fator financeiro, do fator burocrático, de que isso vai ter que ser analisado assim, vai aumentar muito mais a burocracia, vai aumentar muito mais tudo aquilo que nós estamos vendo dentro desse âmbito, seja de 3 em 3 anos, de repente eles mudam ali qualquer coisa, passa a ser um tempo menor, ou então hoje é drogas, como disse muito bem o Thiago Almeida, amanhã pode ser álcool, depois pode ser cigarro, outras coisas mais, né? Muito bem colocado pelo Thiago Almeida, e eu acho que o caminho é esse. Se as pessoas não continuarem não entendendo o que está por baixo da superfície, continuar observando e olhando o que está só na superfície, nós vamos continuar cometendo os mesmos erros. E aí, um artigo meu que eu publiquei recentemente, eu não costumo falar muito de política nesse canal, mas um dos artigos recentes que eu publiquei foi justamente sobre isso, né? Enquanto nós estávamos achando aí que o final de semana é Netflix, cerveja e boleto para pagar, muita coisa vem acontecendo e nós estamos dando risada, nós estamos aí curtindo o final de semana, nada mais que legal isso tudo. Porém, quando a gente observar, vai ser tarde demais, porque a narrativa está acontecendo. E ela não acontece hoje, ela acontece todos os dias, enquanto você dorme, enquanto você se diverte, enquanto você brinca. Ah, mas é para ficar paranoico? Não, mas
procurar estudar e entender um pouco mais o que acontece abaixo da superfície, porque senão amanhã você vai acordar com o quê? Botas no seu quintal, batendo na tua porta, tirando toda a tua liberdade. Então, esse vídeo aqui, tá? Não é sobre política, não é sobre isso, é muito além. Então eu espero, assim, que nós possamos aí entender o que está acontecendo. Aqueles que não estiverem entendendo muito bem, estamos aqui para poder explicar o máximo que nós pudermos. Gostaria de fazer vídeos mais curtinhos, que eu acabo não tendo muito tempo para produzir vídeos. Gostaria de produzir muito mais vídeos para vocês, explicando um pouco mais sobre isso, mas eu não quero que ele se torne muito maçante, porque eu já tenho publicado muita coisa no Substack, por exemplo, por escrito, são textos, né? Mas são textos mais profundos, textos que falam um pouquinho mais sobre a sobrevivência num âmbito mais abaixo ali do nível do mar, vamos colocar mais ou menos assim, né? Então, vamos pensar um pouco, vamos entender. Infelizmente, deputados de direita votaram contra, tá? Sendo eles nomes que eu já falei aqui, dentre eles Ramagem, Farrur, o Alexandrino, Ismael Alexandrino, dentre esses daí, outros mais também, né? Aqueles que votaram a favor, ou seja, para eliminar isso essa PL aí, dessa corrida, vamos aí colocar Apollon, Paulo Bilinski, dentre outros também, esses trabalharam do nosso lado, estão trabalhando do nosso lado, nós estamos tentando levar o máximo de informação possível, né, para eles também, porque muitas vezes na correria do Congresso, muitas vezes escapa, né, pode escapar certos detalhezinhos e você ser levado pela emoção e deixar a razão de lado e acaba não percebendo o que está sendo feito, né, acaba não enxergando certas narrativas que estão sendo construídas justamente para limitar e impedir o direito que nós temos, tá, ao esporte e, em outros casos, a defesa, que já é tão difícil nós falarmos sobre defesa hoje em dia, né, que parece que também virou uma penalidade gigantesca. Então vamos lá, vamos trabalhar o esporte, vamos manter vivo isso daí, né? Já está muito difícil, as coisas já estão caras demais, burocráticas demais, e não é possível que o nosso lado crie mais burocracia. Tá? Eu não vou nem entrar em detalhes de outros projetos de lei que é fora do âmbito armamentista, em que pode estar criando mais burocracia e estão sendo feitos pela direita. Tá? Então, assim, está faltando um pouco de conhecimento, um pouco de aprofundamento do que realmente é uma narrativa, do que realmente é uma falácia e do que realmente se conduz através de uma narrativa a direita a cometer erros tão, vamos colocar, infantis quanto esse. Tá joia, pessoal? Espero que vocês gostem do vídeo, comentem aqui embaixo, falem o que vocês pensam também, porque toda essa conversa que nós temos aqui é um aprendizado, é algo que nos transforma, melhora e nos ajuda a entender um pouco mais do que tem acontecido. Tá joia, pessoal? Para quem não sabe, só para concluir o vídeo novamente, para quem não sabe, eu dou aula de conservadorismo também, tá? Ou seja, eu também estou no meio, vamos dizer assim, no meio de uma estrutura política de ensino, de filosofia, etc, etc. E tudo isso acaba culminando dentro da sobrevivência, do sobrevivencialismo, da defesa, porque tudo está intimamente ligado, tá? Então, muitas vezes a gente deixa de lado política, não quer saber, não quer ouvir, não quero me meter com isso daí, só que não tem como, tudo está ligado, né? Todos eles têm um fio invisível de um tecido social que segura todos nós nesse mesmo plano, nessa mesma ideia. Então é importante sim nos aprofundarmos, é importante discutir um pouco de política e eu estou trazendo um pouco para vocês. Nesse canal eu não costumo falar muito sobre isso, mas se vocês acham interessante também eu entrar nesses assuntos, eu vou começar a entrar um pouquinho mais. Valeu, gente, obrigado de novo, até mais!